Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das conjunções, né? Para classificar uma conjunção, nós consideramos importantes dois processos básicos para a construção da frase. Quais são esses dois processos? Coordenação ou subordinação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essas ideias de coordenação e ideia de subordinação. A coordenação é um tipo de construção onde as orações elas têm sentido independente, tá? E podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula ou ligadas então por uma conjunção coordenativa, certo? E um exemplo então para vocês entenderem um pouco melhor isso. O céu está claro, portanto não vai chover, né? O céu está claro. É uma oração, né? E tem um sentido completo. Outra oração, não vai chover. Também é uma oração que sozinha, ela tem um sentido completo, né? Se eu digo não vai chover, né? Dá para entender essa oração, dá para entender essa frase que não vai chover. A palavra portanto é uma conjunção que vai estar ligando uma oração a outra numa relação de coordenação. Né? Ela foi utilizada aqui para fazer essa ligação. Na próxima oração, no próximo exemplo, a gente não vai ter essa conjunção. Por exemplo, chegou, foi diretamente para a sua sala. Tá? Chegou é uma oração, né? Apesar de ser um verbo, apenas um verbo, é uma oração. Dá para entender que a pessoa chegou. Foi direto para a sua sala. Outra oração que também tem um sentido, foi direto para a sua sala. Nesse caso, né, a coordenação se deu, então, a ideia de coordenação se deu apenas pela vírgula, não foi utilizado uma conjunção. Na ideia de subordinação, né, vai ser quando uma ou mais orações dependem umas das outras ou dependem da oração principal. Certo? Quando a oração sozinha, ela não vai ter sentido. Ela precisa da outra para que a gente possa entender. Por exemplo, Maria veste-se bem, embora não tenha muito dinheiro para gastar com roupas. Né? A oração ali, Maria veste-se bem. Tudo bem, essa tem sentido. Mas se eu disser assim, não tenha muito dinheiro para gastar com roupa, fica estranho, né? Não tem assim um sentido completo. Então ali a palavrinha embora está fazendo uma ligação entre essas duas orações e vai dar um sentido completo. Maria veste-se bem, embora não tenha muito dinheiro para gastar com roupas. Numa próxima, nosso desejo é que ele vencesse o campeonato. Então, nosso desejo é uma oração. Ele vencesse o campeonato, né? São duas orações que separadas, elas não têm muito sentido. Agora, quando eu coloco a palavrinha que, nosso desejo é que ele vencesse o campeonato. Opa, agora já deu um sentido. A conjunção entrou ali para dar um sentido, né? Isso são as relações de subordinação. Uma oração dependendo da outra. Um terceiro exemplo, então. Darei o recado a Paulo assim que ele chegar. Primeira oração. Darei o recado a Paulo. Segunda oração. Que ele retornar. Se eu disser que ele retornar, né, é uma oração vaga, é uma oração sem sentido. Né? Darei o recado a Paulo até tem um sentido, até dá para entender. Mas a segunda oração ali, que ele retornar, fica sem sentido se ela estiver sozinha. Então, o que a gente faz? A gente usa uma conjunção para fazer essa ligação. No caso aqui, a conjunção é a palavrinha assim, né? Refazendo a frase, darei o recado a Paulo assim que ele retornar. Opa, agora ficou com sentido, né? Isso, então, são as relações de subordinação, quando uma oração ela depende da outra para que tenha sentido. Por hoje seria isso, então. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.